Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, nós estamos com alguns fundos imobiliários que são bem comuns, que a galera gosta muito, que anda caindo bastante nesses últimos 6 meses, vem caindo. Primeiro, muita gente me pergunta por que está caindo. Eu recebi a pergunta, por exemplo, por que o DEVA11 está caindo muito? O DEVA11 está caindo nos últimos 6 meses 4,39%. O pessoal me pergunta por que o RPR11 está caindo. Nos últimos 6 meses ele está caindo 9,55%. O pessoal me pergunta o VGIP11, por que o VGIP11 está caindo? Nos últimos 6 meses ele está caindo 9,87%. E ainda me pergunta também por que o HCTR11, o RECR11 está caindo, e o RECR está caindo 10,15% nos últimos 6 meses. E para a gente fechar a lista das mais perguntadas por que está caindo, é o HCTR11, que está caindo 12,37%. Ficou na escadinha aí, cada um caindo um pouquinho mais nos últimos 6 meses. Por que tem essas quedas? Pessoal, esses fundos imobiliários, todos eles investem em CRIs. Exatamente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma recomendação de investimentos, nem tentando justificar uma possível compra ou uma possível venda. Eu estou aqui nesse momento tentando falar para vocês entenderem da onde a renda desse fundo é gerada. Essa renda é gerada dos ganhos que eles têm dos juros e correção monetária dos CRIs que eles investem, esses recebíveis imobiliários que eles investem. E todos esses 5 fundos imobiliários, a maior parte dos CRIs que eles investem são indexados ao IPCA. Então eles são indexados ao IPCA e o rendimento que vem da correção monetária vem desse IPCA de cada mês, normalmente 2 meses de atraso em relação ao IPCA informado, medido pelo próprio IBGE. Então o que nós tivemos agora historicamente? No começo do ano nós tivemos um IPCA muito alto, o IPCA chegou a ser medido para o mês de março 1,67%, num mês apenas positivo. Para o mês de fevereiro foi 1,12%, no mês de abril 1,02%, eram bem altos. Nesses momentos os rendimentos desses fundos estavam muito atrativos e muito altos. E quando chegamos já para o mês de julho, nós tivemos uma deflação. O que é isso? É um índice IPCA negativo. E esse índice IPCA negativo, que para o mês de julho foi de menos 0,67%, impacta em alguns desses fundos imobiliários que não têm proteção contra a deflação. E aqueles que têm proteção contra a deflação, aqueles CRIs que têm proteção, pagam apenas os juros e não pagam mais a inflação. Então nós tivemos a seguinte situação: desses aqui, o RPR11, o DEVA11 e o HCTR, mesmo tendo proteção contra a deflação, a correção monetária, que era boa parte do ganho mensal desses fundos, veio zerada, porque não houve correção monetária. O IPCA foi considerado zerado, já que é deflação. E quantos meses são de deflação? É o mês de julho, com menos 0,67, medido pelo IPCA, o mês de agosto com menos 0,32, e a previsão que setembro seja por volta de menos 0,20. 3 meses seguindo, então pode-se dizer que são 3 meses com correção monetária, que é uma das formas de ganhos que esses fundos imobiliários têm, e eles distribuem para a gente zerados, os que têm proteção com deflação. Já os que não têm proteção contra deflação, caso aqui o VGIP11 e também o RECR11, lógico, tem alguns CRIs na carteira que tem, mas existe uma boa parte dos CRIs da carteira desses 2 fundos que não tem proteção. A deflação come também um pedaço dos juros que eles recebem mensalmente. Então eles acabam ainda sendo prejudicados, além de ter zero de correção monetária, aqueles juros que eles ganham mensalmente também é diminuídos. E para o mês de julho, pior ainda, porque 0,67 é um prêmio próximo de negativo de 7%. Então praticamente quem tem uma carteira IPCA mais 7 vai praticamente zerar a carteira nesse mês. Não vai ter rendimento de juros e nem vai ter rendimento também de inflação, se não tiver proteção contra a deflação. E esses 2 fundos sofrendo, e o pessoal ainda está enxergando isso, no curto prazo, um pagamento de rendimento mais baixo. Kiko, existe também muitos mais outros fundos imobiliários que vão sofrer? Sim, vários outros também vão sofrer com essa deflação. Essa variação do IPCA negativa vai influenciar em todos os fundos imobiliários de papéis que são indexados ao IPCA. E esses que têm a maior parte da sua carteira indexada ao IPCA. Então todos os fundos imobiliários vão sofrer nesse período aí.
Ah, mas a deflação foi julho, agosto e setembro. Então quer dizer que agosto está ok? Não, normalmente é os rendimentos gerados pelos CRIs vêm 2 meses depois. Então o rendimento de julho a gente viu agora em setembro, o de agosto a gente vai ver em outubro e o da deflação de setembro a gente vai ver provavelmente só em novembro, o rendimento mais baixo da deflação de isso. Então talvez para o mês de dezembro, caso a gente tenha no mês de outubro uma inflação um pouco maior ou um pouco menor, talvez a gente tenha ali naquele momento uma inflação, um IPCA, que possa resultar para dezembro, janeiro e fevereiro melhores resultados nesses fundos. Agora, que você é investidor desses fundos imobiliários, você tem que colocar duas coisas na sua cabeça, para você não pensar, primeira coisa de tudo, esses fundos imobiliários, eles são feitos para ganhar da inflação. Eles não são feitos para ganhar do CDI. Esses fundos muito indexados ao IPCA são feitos para ganhar da inflação. E no Brasil, historicamente falando, nós sempre temos uma inflação muito forte, uma inflação muito grande. E mesmo que esse momento que nós estamos passando de inflação baixa, não vai durar por muito tempo. De inflação baixa, não dura por muito tempo. Historicamente, a média da nossa inflação no plano real é um pouco mais de 6% ao ano. Então, para a gente, investidor, que estamos acumulando, pensando no longo prazo, 15, 20 anos para frente, ganhar da inflação é o nosso principal objetivo, não ter o melhor rendimento. Eu quero apenas ganhar da inflação. Isso que a gente tem em mente. E mesmo esses fundos, nesse período de deflação, estão ganhando da inflação. E a segunda coisa que vocês têm que colocar em mente é que muito cuidado em olhar apenas o yield, o provento no curto prazo. Você tem que olhar uma janela maior de rendimento, porque se você olhar uma janela maior de rendimento, esses fundos imobiliários, nesse período do início do ano, que a inflação estava muito alta, pagaram fantásticos rendimentos. E no final do ano eles vão fechar mais ou menos com a média parecida dos anos anteriores. Então, olhe, pense sempre num prazo maior, 1 ano, 2 anos, eles vão ganhar do IPCA. E é isso que interessa para que nós não perdemos o poder de compra do nosso dinheiro que a gente tanto gosta. Pessoal, esse é o recado para vocês. Vou dizendo que não é indicação de investimento, eu estou apenas com um objetivo educacional de informar vocês como é que funciona os próprios rendimentos dos nossos queridos fundos imobiliários de papéis indexados ao IPCA. Muito obrigado a todos. Vou encerrando por aqui. Um grande abraço. Você não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. E não esqueça de deixar aquele like para que o YouTube mostrar para todos vocês que esse vídeo vale a pena ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.